Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a consagração e a distância social, o peso e reconhecimento. É um paper do grandíssimo, conhecidíssimo Pierre Bourdieu, sociólogo, antropólogo, filósofo francês, que faleceu em 2002. Quando ele faleceu, possivelmente a gente tinha talvez início do Orkut aqui no Brasil. E é engraçado isso porque a forma que eu vou trazer hoje esse conhecimento, ou esse parágrafo de conhecimento dele, que já foi até trazido outrora por professor Clóvis e por outras pessoas, mas aqui eu tento buscar um lastro e uma profundidade maior aplicando isso, inclusive para tentar justificar perguntas que nunca foram feitas. Por que um rapper ganha tanto dinheiro? Por que um youtuber ganha tanto dinheiro? Por que esse distanciamento ele é essencial, né, nesse peso do reconhecimento? Então, acho que cabe a gente iniciar aqui ah, dizendo que, óbvio, o Pierre Bourdieu foi um dos grandes pensadores mais influentes do século XX, né? Ele desenvolveu conceitos fundamentais para a gente entender a sociedade. Ele fala muito de hábitos, campo, capital simbólico. A gente não vai entrar efetivamente nisso. A gente vai pegar um parágrafo dele que fala que les circuits de consagração social seront d'autant plus efficaces plus la distância social do objeto consacré. O que significa isso? Que os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. O que você entendeu? Vamos de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Vamos tentar, pelo menos, separar esse parágrafo para ver aquilo que efetivamente a gente consegue tirar de lição. O conceito onde ele diz que os circuitos de consagração social serão mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Talvez o exemplo mais didático que se dá é se eu lançar um livro e minha mãe escrever dizendo que foi uma ótima leitura, uma pessoa desconhecida em São Paulo falar que mandar uma mensagem falando que foi ótima leitura, e uma pessoa talvez fora do país me mandar uma outra mensagem ou carta dizendo que foi uma ótima leitura, o que ele está querendo dizer aqui é que o reconhecimento gera distância simbólica, e essa distância simbólica ela retroalimenta o conhecimento. Ou seja, cabe dizer que o que minha mãe disse sobre o meu livro, nesse contexto social, pouco importa. Quer dizer que a consagração social é a distância social entre o objeto consagrado. Você tem que pensar que o que tem mais peso de reconhecimento é aquilo que está mais distante socialmente. Tomar cuidado com esse distância socialmente, porque as pessoas acreditam, como sempre o exemplo é que alguém desconhecido que está longe, está na Bahia, está fora do país, pode acreditar que isso efetivamente a distância seja um ponto de decisão, mas não é somente a distância física. Estamos falando da distância social. O que significa que talvez se meu vizinho tem uma posição totalmente ou socialmente diferente de mim e ele fizer uma recomendação, acredita-se que o peso de reconhecimento dele vai ser maior, porque existe uma distância entre essa consagração, essa distância social, ela se emprega com mais peso. O princípio que se coloca aqui é isso, né? O ponto central é que o reconhecimento social ele tem mais peso quando vem de uma autoridade mais distante e não de alguém próximo. E ele estudou isso no campo da arte, literatura, academia,
mostrando que um autor, por exemplo, pode ser mais valorizado se for reconhecido por instituições de prestígio, do que se for apenas admirado por amigos ou família, por uma questão óbvia. É importante entender que compreender a consagração social, isso é um fenômeno real, né? Pierre Bourdieu já foi em 2002, mas você vê que até hoje a gente vai tentar esticar essa ideia, esse conceito, a gente vai esticar um pouco esse conceito dele e a gente vai ver que pode ser aplicado até hoje e pode responder muita coisa. Nesse ponto aqui, vamos fazer uma pausa e pensar sobre o distanciamento social. Possivelmente você vai entender o distanciamento social, possivelmente numa fase pré-adolescente, onde você vai se lembrar em determinado momento o carro que da família dos seus amigos foi buscar, ou o bairro que ele morava, ou os eventos sociais que essas pessoas que você tinha relacionamento, elas frequentavam. Então, basicamente, vamos pensar que a primeira a primeira chance de você entender um pouco esse distanciamento social, ele acontece ali na pré-adolescência. Hoje, cada vez mais cedo, por conta da internet, redes sociais, etc. Mas, ali naquele momento, essa primeira descoberta desse distanciamento social, ela ainda é muito passiva. Você vai entender ali qual classe você tá, se você tá na classe média baixa, classe média, classe alta. Você vai entender nível de cultura, você vai compreender isso, né? Chegando na idade adulta, com certeza. Depois disso, você tem alguns movimentos sociais que promovem esse distanciamento e essa consagração. E aí, é aqui que a gente vai começar a expandir um pouquinho mais o que Bourdieu escreveu, né? Então vamos pensar que quando você se casa, é quando você tem a oportunidade de promover esse distanciamento social, pelo simples fato de que você sai da casa dos seus pais. Então, você passa a morar com uma outra pessoa. Você passando a morar com outra pessoa, você vai entender, né? Muita gente, às vezes, tem pouco favorecida socialmente, pode casar com uma pessoa, talvez, da mesma classe social, cultural ou não, e isso é um primeiro deslocamento que você faz de forma consciente. Pelo menos conhecendo o paper, a tese, deveria, né, pensar dessa forma. Muitos aí vão escrever aqui o amor e etc. Não vamos entrar nesse mérito. Mas, possivelmente na vida adulta, onde você tem a possibilidade de fazer promover esse distanciamento social, é quando você sai da casa dos seus pais e você vai casar, vai morar com a pessoa, vai construir uma família. Nesse momento, possivelmente na vida adulta, você pensa que qual bairro você quer morar, o que você quer fazer. Grande parte disso pode ser que são as culturas e valores que foram providos pela tua família. Também, dependendo da pessoa, aquilo que ela buscou, aquilo que ela já entendeu como valores, como princípios, aquilo que ela quer. Muitas vezes também as pessoas se movem por saber que determinada situação não é tão boa e vai trabalhar e vai batalhar para que possa galgar novos meios aí de crescer socialmente, de tentar ter uma vida melhor, e vai se reposicionar nessa escala social. O que acontece nesse momento aqui é que talvez é uma da primeira e única vez que você vai promover esse distanciamento, e muitas vezes não é feito de forma pensada, mas é na vida adulta que você faz o primeiro distanciamento social, mesmo porque você nasce dentro da tua família, dentro do teu espaço, e você vai entender isso lá na fase pré-adolescente, né? Na vida adulta você faz o primeiro movimento. Depois desse movimento, existem alguns movimentos de categoria, classe, religiosos, que também promovem esse distanciamento social. E aí a gente pode falar que, às vezes,
é um Rotary, é uma maçonaria, é um espiritismo, é uma umbanda, qualquer categoria de classe ou qualquer grupo de estudo ou religioso vai promover isso, por questões óbvias, porque possivelmente aquilo vai moldar a forma como você se expressa, aquilo vai moldar a forma como você tem disponibilidade social, aquilo vai moldar uma série de coisas. Ou seja, basta pensar que possivelmente uma pessoa seja um grupo religioso, vai frequentar determinadas doutrinas, vai ajustar princípios e valores àquilo que acredita, possivelmente vai ter um final de semana, não vai ter um social normal como os demais, porque frequenta horários diferentes, grupos diferentes. E aí tem também a sociedade que se relaciona a isso do outro lado. É uma sociedade que isso pode te incluir ou pode, de certa forma, fazer com que você fique mais distante do comum, e isso, inclusive, vai limitar as pessoas com que você fala, os relacionamentos, isso tudo faz parte desse contexto. O paradoxo do reconhecimento aqui é que o Bourdieu ele nos mostra que essa consagração social é mais forte quando vem de figuras distantes e prestigiadas, né? Quer dizer, não vai acontecer de forma igual para todos. Ele é mediado por hierarquias sociais. E aí, eu falei desses grupos, né, de estudo, que possivelmente pode provocar distanciamento, religiosos que pode provocar, e também política, né? A política também, né? Vamos pensar que você tem um amigo que conviveu com você, socialmente da mesma classe, mas é uma pessoa que, através de um dom ou de uma comunicação, ou aquilo que você queira elucidar de diferencial, fez o cara entrar na política, e ele começou a se posicionar, ele começou a falar cada vez mais para pessoas que ele não conhece, e aí isso fez com que ele rapidamente se distanciasse socialmente de você e de várias pessoas, possivelmente até da família dele. É bem possível. Então, sim, o reconhecimento externo, ele importa no jogo social, ele define status, oportunidade e poder. Mas é importante pensar que depender dele para sentir que teve um sucesso é um problema, pois isso vai colocar o valor seu nas mãos dos outros, né? Então você pode se tornar refém da aprovação alheia. Isso é feito de caso pensado, porque você, para não cair nesse paradoxo de conhecimento, você tem que se permitir jogar esse jogo social para ser cada vez mais reconhecido por pessoas que não estão no teu meio social, distanciamento de figuras distantes e prestigiadas, seja da categoria, do grupo. Então, hoje fica fácil pensar, por exemplo, um rapper que o cara tá na favela, ele começa a gravar música, rapidamente, por conta desse distanciamento social, e hoje o Bourdieu não teve a oportunidade de provar isso, mas hoje não tem como, né? A internet se tornou um catalisador para Bourdieu, porque hoje o cara pode se posicionar, inclusive pelas redes sociais, e chegar cada vez mais a pessoas diferentes e de outros níveis, e chegar a figuras distantes e prestigiadas, e aí, ali em cima, vai justificar, de certa forma, que esse reconhecimento gera distância simbólica, a distância simbólica retroalimenta esse reconhecimento, e aí essa espiral converte-se em dinheiro. Hoje vai ficar fácil você entender, olha, quem tem milhões de seguidores, olhe os rappers que conseguem milhões de views, tudo que você vê dentro desse campo de consagração social vai ficar muito mais fácil agora com o advento da internet, porque ela torna-se um catalisador para isso, né? Então, assim, o reconhecimento é mais valioso quando vem de alguém que está de fora, isso é importante dizer, de fato, isso não muda, mesmo no contexto agora, cada vez mais. Então, pessoas profissionais de todas as áreas cada vez mais tentam se pronunciar, tentam promover conhecimento, tentam chegar para cada vez mais pessoas e atrelam isso
o valor ao propósito, ou à excelência, ou de fato a um legado, deixar alguma coisa. Mas essa régua que Bourdieu trouxe, né, a consagração social, o peso e reconhecimento, isso de fato fica explícito cada vez mais. O lado negativo dessa consagração por distância é, óbvio, a desvalorização daquilo que é próximo. Então, quer dizer, que a minha mãe falou sobre o meu livro, não vale? Não. Ainda vai ter o seu valor, com certeza. Então, a gente tomar cuidado que muitas vezes nesse processo a gente acaba ignorando a profundidade dos reconhecimentos bem de perto, né? Buscando só a validação externa. Isso, de fato, acontece cada vez mais com pessoas públicas. Fica aquela doença de buscar sempre a aprovação mais externa e né, promover cada vez mais esse jogo. A dependência da autoridade social, né, porque pode cair na armadilha de acreditar que a gente só é bom quando figuras distantes o reconhecem, não é dessa forma. Inclusive, quando você começa a jogar dentro desse propósito aqui, ao contrário, né, as pessoas, você possivelmente vai pensar que as pessoas mais próximas vão te valorizar para depois, e não é dessa forma que acontece. A exclusão de vozes autênticas, né? Quem tem maior acesso ao circuito de consagração, ou seja, a consagração social favorece quem já está em posições de privilégio, dificultando a ascensão de novos talentos, é óbvio. Basta ver a internet. Então, hoje, por exemplo, você pega no Instagram, cada vez mais tem gente que tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 500 mil. Numa época tão pouco para trás que, quando o cara tinha 3 mil seguidores, já era, nossa senhora, já era disruptivo. Hoje, nem tanto. Fato é que eu não conheço ninguém hoje na internet que ganha dinheiro que começou ontem, né? Aliás, grandes nomes aí de infoprodutos são pessoas que começaram quase que junto da internet, de lá para cá ditam as regras e jogos e lançamentos e coisa toda. E grande parte desse meio, dependendo de cada tipo de negócio, vai tentar se colocar, ou vai tentar se basear naquilo, e aí entra aquele lance de nada se cria, tudo se copia, até por conta de tanto que já foi feito, tanta coisa boa ou não foi feita, que você pode levar isso como exemplo para você também testar e se promover. E aí, óbvio, eu falei para vocês que talvez quando você é pré-adolescente você tenha essa visão sobre esse distanciamento social, você vai entender. Depois, na vida adulta, você faz uma escolha que você de fato promove esse distanciamento social, que é quando sai da casa dos teus pais. E aí você fala, bom, e o outro, né? Quer dizer, que depois disso, ou eu escolho grupos de categoria, de estudos, de religião, ou viro político, ou acabou. Não necessariamente, né? A internet, inclusive, ela mostra um pouco como que isso acontece hoje, né? Então, tem uma cartilha mais ou menos dentro desse paper aqui que diz que você tem que buscar reconhecimento em ciclos de maior autoridade, né? Então, se você já deseja ser visto como referência, você precisa procurar validação fora do seu ciclo, né? Isso acontece com profissionais, né? O cara trabalha numa multinacional, nossa, eu sou o cara tal. Você fala, cara, atravessa a rua e pergunta lá na frente, lá, aquele prédio da frente lá, se te conhece. Ah, não me conhece, cara. Então, começou aí a brincadeira do Bordeaux. Então, no mundo profissional, isso significa ser conhecido por mentor, especialista, grandes nomes do seu setor. Então, você se posiciona no LinkedIn, nas redes sociais, você frequenta feiras, você procura ter uma exposição, e isso tudo, uma marca, isso significa ter avaliação e indicação de influenciadores, de veículos de mídia. E isso é, de fato, você promover esse distanciamento social. O segundo passo aqui é se posicionar em ambientes de prestígio. O que eu estava falando aqui com relação à parte de participar de eventos, conferências, publicação, que tem credibilidade e influência no teu meio, né? Não adianta também você, como vendedor, frequentar uma grupo de categoria de palhaço, não vai funcionar. Então, se você quer autoridade, um nicho, você precisa aparecer mais em portais importantes, entrevistas, artigos, coisas que te levam e que podem elevar a sua legitimidade dentro do segmento. Você utilizar o poder da prova social, né?
depoimentos de pessoas que você de fato impactou, mudou a vida, feedback de liderança, né, da sua área, isso também traz impacto, isso também funciona dentro dessa cadeia. Se a sua empresa vende um produto, mostra que as outras empresas de renome já confiam em você. Então, aqui o terceiro passo é uma prova muito social, né, de feedback e prova social. E o quarto passo é o mais difícil, que geralmente é aí que acaba ficando um palco para poucos, que é você evitar falar apenas para quem já te conhece. A partir do momento que eu tomei a decisão de colocar os pensamentos e as lições, coisa que já faço há mais de 14 anos aqui na internet, é um pouco disso, né? Porque o erro de muitos profissionais ou empresas é buscar validação apenas do ciclo próximo, né? Não adianta ser eu sou o cara no meu meio. Cara, não. Então, se você entende que você tem relevância e você é bom, comece a falar para pessoas que não te conhecem. E aí, isso é expandir tua reputação, criar conteúdos, interações, que alcance novas audiências. Então, vamos dizer aqui que no mês caótico eu tenha falado com 40, 50 pessoas. O último vídeo que eu fiz, talvez cheguei para 600 pessoas. Legal, parabéns ao Bordeaux. Então, esse exemplo é, se um escritor deseja ser reconhecido, ele precisa sair do ciclo de amigos, alcançar grandes resenhistas, críticos, jornalistas, entendeu? O mais importante desse contexto é você saber, de fato, que o valor de uma conquista não depende do mérito, sabe? Mas do lugar de onde vem essa consagração, né? Para a gente entender melhor esse jogo social. O alerta também aqui que se dá é que para você não desprezar elogios, né, reconhecimentos próximos, acho que isso é fundamental para que você possa ser crítico, ajustar, entender feedbacks, né? A busca incessante por validação externa pode te tornar refém. E aí é um sistema que nunca vai estar satisfeito. Se você quer aprovação externa e você depende disso para ser feliz, nunca será. E aí é isso, né? Se o que importa é sempre a validação de alguém que está distante, quando será suficiente? Quando você vai para um nível de desenvolvimento, autoconhecimento, uma movimentação, você vai pivotar a tua carreira e tal. Um pouco do trabalho que nós fazemos aqui na Spark Growth é isso, né? É você redesenhar isso, né? Olha, lembra da analogia das cordas, paradoxos de conhecimento, quer dizer, a gente vai utilizar vários conhecimentos e ferramentas para também mostrar, olha, é possível fazer dessa forma, dessa. Mesmo porque sabe-se que muitas das coisas aqui que você vai começar a buscar reconhecimento externo, se posicionar, isso tudo também traz valor ao que você é hoje, né? As companhias, as empresas, os concorrentes, eles vão te olhar diferente. Porque a partir do momento que você coloca a cara no negócio, começa a falar, começa a ter essa disposição, é aquilo que eu falo, na internet você não precisa ser o mais inteligente. Você precisa ser inteligente mais do que um grupo de pessoas, e a internet catalisa isso, né? Porque como são milhões de pessoas, certamente você terá o seu valor e terá o seu destaque. Então é importantíssimo, né? E talvez o desconforto que se coloca é que a verdadeira consagração não seja apenas o reconhecimento externo, mas o momento em que não precisamos mais dele para validar quem somos.